Senhoras e senhores, olá para vocês. Meu nome é Leonardo Verea, sou médico, sou psiquiatra, sou diretor do Instituto Verea e nós vamos falar hoje sobre a comunicação não verbal e a hipnose dinâmica, falando muito mais sobre os mitos e as verdades sobre a hipnose, ajudando vocês a entender melhor o que é a hipnose, o que é essa ciência que existe desde que existe o homem, mas que sempre foi mistificada, onde sempre foi aproveitada justamente por essa aura de mistério e de fascínio que a envolve. O que é hipnose? Hipnose é fundamentalmente comunicação. Quantos de vocês já foram hipnotizados alguma vez na vida? Quantos de vocês já hipnotizaram alguma vez na vida? Na realidade, todos nós somos hipnotizados, todos nós hipnotizamos o dia inteiro, porque a partir do momento que nós nos comunicamos com os outros, sem utilizar as palavras, mas através da nossa linguagem corporal, através da roupa que vestimos, através da maquiagem que as mulheres usam, através do nosso penteado, através de toda a nossa gestualidade, tudo isso é um processo hipnótico no qual nós tendemos a transmitir uma imagem de nós para as pessoas sem precisar usar a palavra. Tanto é que os italianos usam muito a gestualidade para dar ênfase a tudo aquilo que eles falam. Eu estou aqui me segurando para não mostrar a vocês tudo aquilo que eu penso. Temos algumas perguntas dos nossos leitores, das pessoas que se inscreveram no nosso site, no nosso blog, www.leonardoverea.blogspot.com. Doutor, tenho 23 anos. Gostaria de fazer hipnose, mas tenho medo de perder a consciência, de ficar desacordado e não voltar mais. Como é que funciona? Uma outra pergunta. Doutor, fico à mercê do médico quando estou sendo hipnose? Quando estou fazendo hipnose? Então, vamos começar a responder essas primeiras perguntas. Como nós falamos antes, hipnose é fundamentalmente comunicação. Então, todos nós nos comunicamos com os outros através da nossa comunicação não verbal, que é a gestualidade. Nós nos comunicamos através da gestualidade, através da roupa que nós usamos, através do tom que nós utilizamos na nossa comunicação, através do nosso olhar e através da proximidade com o nosso interlocutor. Esses são os canais da comunicação não verbal. O processo hipnótico, na verdade, é um processo muito mais auto-hipnótico. Muito mais do que o médico que hipnotiza o paciente, é o paciente que se deixa hipnotizar pelo médico. Na realidade, o médico sugere situações, perguntas, questões, e a mente do paciente, se aceita essas sugestões, as põe em prática. Esse é o processo hipnótico. Então não tem nada de mágico, não tem nada de milagroso, não tem nada de místico, não tem nada de charlatanismo. É um processo normal, natural, que acontece em todas as situações. Assim como, se vocês pararem para pensar bem, todos os encontros entre amigos no barzinho é, na realidade, um processo terapêutico. Porque quando você se encontra com os amigos no barzinho, vocês ficam comentando sobre como foi a semana, sobre o que eles fizeram, sobre como fizeram, quais são as dúvidas que vocês têm e esperam respostas e soluções dos vossos amigos. O que nós fazemos no consultório é a mesma coisa, com a única diferença que o médico é mais preparado, é mais focado, tem mais argumentos sobre processos patológicos e pode ajudar o paciente de uma forma mais objetiva e mais direta a se tocar, a se perceber e a perceber nuances que de uma forma natural, de uma forma simples entre amigos,
às vezes passam desapercebidas. O médico consegue ajudar o paciente a receber algumas dicas para que ele possa fazer alguns ajustes naquilo que é a conduta dele no dia a dia, que faz com que ele possa estar sofrendo e vivendo mal. Na realidade, a tendência de tudo aquilo que nós fazemos é ajudar o paciente a simplificar a própria vida, simplificar a própria maneira de pensar, simplificar a maneira de lidar com as coisas da vida, para poder encontrar respostas de uma forma mais tranquila. Retornando à questão da hipnose, o paciente não dorme. O estado hipnótico, na verdade, é um estado alterado de consciência, onde a pessoa hipnotizada, em 95% dos casos, fica presente, acordada, pensando, sabendo, entendendo de tudo aquilo que está acontecendo. Também porque ela interage diretamente com o médico durante a sessão, respondendo a toda uma série de questões que, porventura, possam ser feitas durante a questão. Então, o processo hipnótico, o estado hipnótico, a indução hipnótica naquele momento específico, tende a ajudar o paciente a viver um estado alterado de consciência, no qual ele está presente e acordado. Pode acontecer que, de repente, a pessoa relaxa de uma forma demasiada e aí chega até a dormir. Mas o sono não é o pré-requisito e não é fundamental para o sucesso do processo terapêutico que se utiliza da hipnose como ferramenta. A hipnose nada mais é do que uma ferramenta dentro do processo terapêutico que ajuda o paciente a se entender melhor, a se conhecer melhor, a melhorar a própria autoestima e o próprio desempenho. Outras perguntas que recebemos do nosso público. Doutor, eu tenho 22 anos. Posso fazer hipnose? Tenho condições? A minha idade é suficiente? Outra pergunta. Doutor, na regressão, o senhor faz regressão? Será que eu volto da regressão ou fico lá? Então vamos esclarecer essas dúvidas. Hipnose é um estado natural. O estado hipnótico é um estado natural a qual todos nós atingimos. Hipnose é fundamentalmente comunicação. Então, todos nós nos comunicamos desde o momento que nós nascemos. Quando o nenê de colo começa a chorar, ele já está se comunicando, ele já está hipnotizando todo mundo, porque à medida que ele chora, todo mundo fica feliz e contente que ele está vivo e goza de boa saúde física e mental. Quando o neném nasce e não chora, todo mundo fica preocupado e aí começa a entrar em ação todos aqueles procedimentos médicos para tentar entender o que está acontecendo e por que não chora. Então vocês percebem que desde o nosso nascimento nós hipnotizamos e somos hipnotizados. Então, o processo terapêutico que se utiliza da hipnose pode ser aproveitado em qualquer idade, em qualquer momento, em qualquer situação. O que acontece que torna a pessoa mais hipnotizável ou menos hipnotizável é a disponibilidade do indivíduo. Ou seja, nós vivemos a nossa vida em função de mecanismos de defesa e de resistências analógicas. Quanto mais nós conseguimos enfrentar esses mecanismos de defesa, superá-los, enfrentar essas resistências analógicas e superá-las, mais disponíveis e acessíveis nós nos tornamos. E a partir daí, nós conseguimos fazer com que as informações se processem de uma forma muito mais eficaz, de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais intensa. Respondendo à pergunta sobre regressão de idade, eu vou acrescentar também o item sobre terapia ou vivência a vidas passadas. Nós temos o registro de tudo aquilo que acontece na nossa vida. Desde o momento que nós somos concebidos, nós possuímos esse registro.
Quando vocês, aliás, vamos fazer um exercício agora todo mundo junto. O que vocês almoçaram na última refeição? O que vocês jantaram na última refeição? Como foi o café da manhã de vocês? Vocês estão percebendo que estão revendo tudo aquilo que aconteceu com vocês. Qual é o presente que vocês receberam no último aniversário? Na realidade, vocês estão reproduzindo na tela mental de vocês o filme de tudo aquilo que aconteceu com vocês. Acabaram de fazer uma regressão de idade. Nós temos o registro de todas essas informações, só que, evidentemente, esses arquivos eles ficam guardados, mascarados na nossa memória profunda, para serem aproveitados e utilizados na hora da necessidade. Qual é a hora da necessidade? Quando nós chamamos esses arquivos. Então, normalmente, nós não utilizamos essas informações porque utilizamos outras informações do dia a dia que são mais interessantes e importantes para nós naquele momento. No processo terapêutico, o médico pode levar o paciente, e o paciente pode ser levado a viver, a chamar, a trazer de volta, a trazer à superfície essas informações, esses arquivos guardados, para que possam ser postas em evidência toda uma série de informações que na conversa normal, informal, na conversa lógica, racional do presente, talvez passem desapercebidos. Então, nós vamos ter acesso a informações de todos os tipos, situações, momentos marcantes da nossa vida, do nosso dia a dia, que passaram desapercebidos. Pessoas que vivem traumas, que viveram traumas, e em consequência desses traumas, eles começam a viver alguns distúrbios do comportamento. Muitas vezes, a partir do momento que eles conseguem trazer à superfície esses traumas e, de uma certa forma, fechar o arquivo para fazer com que a nossa mente seja liberada desse arquivo pesado, aberto, que atrapalha e prejudica o funcionamento, a pessoa começa a se livrar, a viver muito mais tranquila e a perceber que esse problema está sendo resolvido. Em relação à vivência, a vidas passadas, é um assunto extremamente delicado, porque enquanto a regressão de idade é fato, enquanto nós temos esse registro de tudo aquilo que aconteceu na nossa vida, e isso é fato, é demonstrado, na regressão a vidas passadas é muito mais uma questão de crença. As pessoas acreditam ou não na possibilidade de ter vivido uma outra vida. A medicina, pela sua formação pragmática, ela não dá muito crédito à vivência, a vidas passadas. Porém, no consultório, nós observamos, ao longo dos nossos 35 anos de experiência, situações, momentos de vida passada que não se justificariam, relatos de pacientes, de pessoas que não se justificariam de outra forma, senão remetendo a relatos de uma vida passada. Então, nós somos levados a acreditar que isso possa existir e, de qualquer forma, independente se exista uma vida passada ou não, é um depoimento do paciente. E, como tal, ele é considerado no processo terapêutico e ele é considerado nos relatos do paciente, ele se junta a todas aquelas outras informações que formam aquele quebra-cabeça da mente do paciente e que servem para nos ajudar na melhor compreensão de tudo aquilo que possa ter acontecido com ele e que possa nos ajudar a enfrentar e resolver o problema do paciente. Obrigado a todos pela atenção, obrigado a todos pelo carinho. Se inscreva no nosso programa e contribua com os seus depoimentos, com os seus e-mails, escrevendo para nós e participando conosco e enriquecendo toda essa nossa vivência. Obrigado a todos.